Queria convidar aqui agora, gente, a nossa companheira deputada federal, que, como disse Gerdânia, né, nos emociona ao falar, que vem aqui nossa deputada federal e próxima senadora, Érica Cocai. Eu queria parabenizar o Jeová por estar realizando e montando este comitê, e como bem disse o Chico Vigilante, é uma tarefa que vai perpassar a eleição. Nós tivemos 2 eleições fraudadas nesse país. Nós tivemos a eleição 2014, que foi fraudada, com a destituição de Dilma Rousseff, um golpe, hoje reconhecido pelos que impetraram esse próprio golpe, de forma muito cínica, inclusive. E nós tivemos também a eleição de 2018, fraudada, com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não só por isso. Nós tivemos uma eleição que foi construída a partir de um palanque de muito ódio e um palanque de muitas mentiras. Nós tivemos e temos hoje no Brasil, na presidência da República, a mentira e o ódio como estratégia de atuação política, como método político de atuação. E nós estamos vivenciando neste país um retorno de vários períodos traumáticos da nossa história. Nós estamos voltando a termos a desenvoltura do fascismo, de assumir a sua misoginia, assumir a sua LGBTfobia, assumir o seu capacitismo de forma muito nítida, não apenas nos discursos, e os discursos não são inocentes, discurso se transforma em bala, discurso se transforma em estatística, discurso é ponte entre pensamento e ação, mas na destruição de políticas públicas. O que nós estamos vendo, no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência, é um exemplo disso. Repetido aqui no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal estão limitando as salas de recurso, colocando que só pode haver sala de recurso na escola se tiver pelo menos 8 pessoas com deficiência naquela escola. Estão eliminando os voluntários que são um arranjo para possibilitar a acessibilidade das escolas. Voluntários ganham R$30 por dia. R$30 por dia. Ou seja, ganham por volta de R$600 e eles cortaram mais da metade ou quase a metade de todos os voluntários que trabalham nestas condições precárias. Tem um concurso vigente de monitores, que são funcionários da própria Secretaria de Educação, que eles não convocam. Eles temos 2.000 vagas, só tem 500 monitores. Sabe o que isso significa? Estão excluindo as crianças com deficiência de dentro da escola. Isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade. As crianças estão sendo retiradas da escola, porque não tem quem possa apoiá-las no seu processo de inclusão pedagógica dentro do chão da escola. Isto é obra do governo ibanês. Sabe o que significa isso? É a concretude na destruição de políticas públicas da fala do ministro, que disse que crianças com deficiência atrapalham o desenvolvimento da escola e que tentou eliminar a educação inclusiva. A educação inclusiva tentou retirar a educação inclusiva da nossa realidade, apartar as crianças e as pessoas com deficiência da escola, onde podia conviver com todas as outras crianças, ou seja, onde você vivenciava um processo de inclusão. Esse capacitismo é dizer que a pessoa, porque tem uma deficiência, ela não tem capacidade. E nós já avançamos na legislação desse país. A legislação desse país, ela diz que todas e todos nós temos nossas condições específicas. Cada um é diferente do outro. Cada um de nós tem suas especificidades. Se a sociedade não inclui todas as pessoas com as suas singularidades no seu dia a dia e nas políticas públicas, a deficiência está na sociedade. A deficiência não está nas pessoas, ela está na sociedade. Então nós estamos vivenciando isso neste país. É como se houvesse um governo que vai por dentro do Estado e vai arrancando o Estado do povo brasileiro. O que nós estamos vendo na Fundação Palmares? É o racismo instalado. O que nós estamos vendo no Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres? É o antifeminismo instalado. O que nós estamos vendo no Ministério da Educação? É a condição de desenvolver uma política anti-educacional e que não considera a consciência crítica. O Estado está sendo arrancado do povo brasileiro.
Por isso a urgência de que nós possamos tirar Bolsonaro da presidência da República. Por isso a urgência para que a gente volte a ter a alegria de volta. A alegria foi arrancada do povo brasileiro. Eles transformaram as nossas vidas numa vida de muito sofrimento, sem políticas públicas, com ameaça constante a todos os direitos que nós conquistamos com muita dor, mas também com muita luta e com muita esperança. Nós queremos o riso de volta. Nós queremos os nossos corpos livres de volta. Nós queremos ter o direito de andar nas ruas à noite, porque a cidade à noite é negada para as mulheres, como ela é negada do dia para as pessoas trans. A cidade não é para todo mundo da mesma forma. Ela é negada para uma série de segmentos da nossa própria sociedade. Por isso, o nosso desafio nesse momento é eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Volta Lula! Volta Lula! Porque o povo brasileiro quer ter a ciranda, porque o povo brasileiro quer ter os tambores, porque o povo brasileiro quer ter as rodas de alegria, porque o povo brasileiro não quer sentir dor, porque somos negros, porque somos mulheres, porque temos algumas deficiências, porque somos indígenas, enfim. Nós precisamos, portanto, entender que a nossa prioridade é a eleição de Lula. A eleição de Lula, ela passa a ser uma necessidade desse país. O país clama por sair desse atentado à nossa soberania. Como é que pode alguém pensar que se pode arrancar a Eletrobras do povo brasileiro? E a Eletrobras, que ainda não foi privatizada, mas que já teve autorização do Congresso para privatizar. E nós estamos numa luta constante para que ela não seja privatizada, sabendo que as eleições, elas mudam a relação de força. E sabemos que, ainda que ela seja privatizada, nós temos um compromisso de reestatizá-la. Mas nós precisamos manter o nosso patrimônio. Mas não é só isso. Quando a gente fala de soberania, a gente fala de educação. Quando a gente fala de soberania, a gente fala de ciência e tecnologia. O que estou fazendo com a Embrapa? Estou privatizando a Embrapa por dentro. Como é possível ter uma reestruturação da Embrapa que está sendo financiada pelo agronegócio? É o agronegócio que está pagando a reestruturação da Embrapa, para que a Embrapa não sirva ao povo brasileiro, mas que sirva ao próprio agronegócio. É a privatização da Embrapa. Por isso os desafios são imensos. E passadas as eleições, nós vamos ter que manter, e o Jeová sabe disso, porque tem razão a Agnella, que sempre foi um comitê de defesa da liberdade, dos direitos e da democracia. Sempre foi, ainda que não oficializado. Mas é preciso manter essa base de sustentação, porque nós temos hoje coisas que a gente não imaginava que pudessem existir. Nós temos orçamento secreto no parlamento. 20% de todo o recurso que o governo tem para investir está na mão do Centrão, está na mão do presidente da Câmara. Significa que o governante tem que negociar com o presidente da Câmara os recursos necessários para que possa haver investimentos, para que se possa ter políticas públicas. Por isso, nós precisamos manter uma base permanente de apoio à experiência que nós vamos retomar nesse Brasil. Permanente de apoio. Nós precisamos ter esse poder, esse que os indígenas falavam. Os indígenas falavam no acampamento Terra Livre que não tem só 3 poderes. Tem também o poder popular e tem o poder dos encantados, ele dizia. O poder dos encantados que os indígenas carregam na tinta do urucum, na tinta do genipapo, no seu próprio corpo, e que foi essa tinta que escreveu na Constituição que indígena tem direito ao seu próprio território. Por isso é importante que nós tenhamos uma consciência de que nossos desafios não se encerram com as próximas eleições. Nossos desafios têm que ser permanentes, de sustentação a este governo, para que nós não sejamos vítimas, mais uma vez, das fraudes que a elite nesse país, que sempre teve o Estado a seu serviço. Não é verdade que o Estado é mínimo. O Estado é mínimo para o povo, mas o Estado nunca foi mínimo para a elite. O Estado é farto, o Estado é generoso com as elites nesse país. É generoso com o agronegócio, é generoso com o sistema financeiro. O Estado, eles querem mínimo para o povo brasileiro.
E nós queremos um Estado que sirva ao povo brasileiro. Lula já disse isso. Nós queremos colocar o povo brasileiro no orçamento. E queremos colocar os ricos no imposto de renda, porque não pagam o imposto que poderiam pagar. E por fim, Jeová dizer que não tem como nós estarmos aqui e não lembrarmos que daqui a alguns dias nós estamos comemorando o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. É a luta, moço, das mulheres nova-iorquinas, que em 1857 decidiram entrar em movimento e pagaram com as suas próprias vidas para que tivéssemos direito ao nosso tempo. Porque naquela época, 85% das pessoas que trabalhavam eram crianças e mulheres nas fábricas. E ali a jornada era decidida pelo dono da fábrica. Ela podia ter 14 horas, podia ter 15 horas. E as mulheres lutaram para que o seu tempo, o nosso tempo, pudesse ser o nosso tempo. E todos os dias a gente luta para que os nossos corpos sejam nossos corpos. Por isso, não há que se ter qualquer tipo de complacência com a fala deste deputado que disse que as mulheres são fáceis porque são pobres, como se as mulheres fossem coisa. Nós não somos coisa. E nós estamos fazendo uma profunda revolução silenciosa e às vezes não tão silenciosa, para que nós possamos ter um país onde não haja dor em sermos mulheres, para que não tenhamos o 5º lugar em feminicídio do mundo, para que não sejamos o país que mais assassina a população trans, e via de regra as mulheres trans, a maioria dos assassinatos com requintes de crueldade, como aqui foi falado pelo Vilmar. É uma relação de ódio, esse ódio que é exalado da presidência da República. E nós temos uma convicção que nesse dia 8 de março, que será o último 8 de março, o último 8 de março, que o fascismo, a misoginia e o machismo vão ostentar uma faixa presidencial. A gente vai arrancar essa faixa presidencial do peito estufado do fascismo. Nós vamos arrancar. E nós vamos lembrar esse 8 de março como um grande movimento para que nós pudéssemos ter direito a respirar a própria liberdade, a cidadania e os direitos. Por isso, neste 8 de março, nós vamos sim estarmos nas ruas, como estivemos ontem em Ceilândia. E vamos estar no Museu da República, todas e todos nós, para dizer que não ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora e das mulheres desse país. Eu repito a frase que foi dita pelo líder, pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, numa greve que destruiu a própria ditadura. Lula dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora brasileira. E a gente diz: moço, nunca ouse duvidar desta capacidade. E nós vamos aqui repetir aquilo que Lula dizia, que a sua mãe falava sempre: teima, meu filho, teima, meu filho. Aí, Lula, nós estamos aqui teimando e vamos continuar teimando para eleger Lula presidente e para tirar Bolsonaro da presidência da República. É fora Bolsonaro e Lula presidente.